Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Augusto, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 10 de abril de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Domingo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Inglaterra Premier League, o jogo do Leicester City versus a equipe do Crystal Palace, com início às 10 da manhã. A equipe do Leicester vem na 10ª colocação em 28 jogos disputados, com 37 pontos conquistados, 43 gols marcados, 47 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Crystal Palace, que vem na 9ª colocação em 30 jogos disputados, 2 jogos a menos que a equipe do Leicester, com 37 pontos conquistados, 42 gols marcados, 38 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Leicester vem aí no ranking na 8ª colocação, em 14 jogos disputados, com 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 24 gols marcados, 19 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Bom, a equipe do Crystal Palace atuando fora dos seus domínios, em 14 jogos disputados, vem com 3 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 17 gols marcados, 21 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteios, em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. A equipe do Leicester é uma equipe que vem a 5 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 3, e a equipe do Crystal sofreu nos últimos 6 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Leicester vem aí a 3 jogos sem derrotas, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols, em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões. O Crystal Palace vem a 7 jogos sem derrotas, a 4 jogos sem sofrer gol. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 7 venceu o primeiro tempo, nos últimos 9 saiu menos que 5 cartões, em 7 de 8 saiu menos que 11 escanteio, que é o famoso menos que 10.5 escanteio, né? Então, último confronto deu Leicester, atuando em casa 2-1 e fora de casa 2-2. É um jogo bastante técnico. Claramente a equipe do Crystal Palace vem de uma vitória aí diante do Arsenal, venceu. Então deixamos essa dica no canal, aquela vitória do Arsenal, que foi considerada uma dica bônus. Para essa partida, o Leicester joga em casa, acredito que o Leicester não perca essa partida. Vamos estar pegando aí um Leicester com empate. Leicester com empate, você que é mais ousado, pegarei ambos marca, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o grande clássico deste domingão, que é o jogo do Manchester City versus a equipe do Liverpool, as duas melhores equipes do campeonato inglês, com início às 12h30. A equipe do Manchester City, em 30 jogos disputados, é o atual líder, com 73 pontos conquistados, 70 gols marcados, 18 gols sofridos. E a equipe do Liverpool, segundo colocado, 30 jogos disputados, 77 gols marcados, 20 gols sofridos, 72 pontos conquistados. Você vê que apenas um ponto afasta o Liverpool do Manchester City, que tem 73 pontos. Ataques muito parelho, defesa também. Atuando em casa, a equipe do Manchester City é o segundo melhor colocado, perdendo apenas para o Liverpool em 14 jogos disputados, com 11 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 40 gols marcados, 10 gols sofridos, 34 pontos conquistados. A equipe do Liverpool atuando fora de casa, segundo colocado, perdendo apenas para o Manchester City, para vocês verem como é as coisas, com 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 38 gols marcados, 13 gols sofridos, 33 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu mais que 2.5 gols, em 6 de 7 ambos marcam, em 5 de 6 menos que 5 cartões, em 8 de 10 menos que 11 escanteio. O Manchester City vem a 4 confrontos sem derrotas, a 3 sofreu gol e o Liverpool sofreu gol nos últimos 7. Em duelos individuais, a equipe do Manchester City vem de 3 vitórias consecutivas, a 8 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 8 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols na partida e também saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar.
O Liverpool vem de 5 vitórias consecutivas. Em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. Nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar, saiu menos que 5 cartões. Em 5 de 7 menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória do City 4-1 e um empate em casa com o Liverpool em 2-2. Atuando em casa foi um empate também. É um jogo bastante técnico, claramente. Acredito que vai ficar com essa mesma pontuação aí, ambas as equipes. Vamos estar optando no jogo de ambas as equipes marcam e a probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Alemanha, Bundesliga. O jogo do RB Leipzig vs Hoffenheim, com início às 14h30. Na classificação, a equipe do RB Leipzig, quarto colocado em 28 jogos disputados, com 48 pontos conquistados, 61 gols marcados, 31 gols sofridos, tem um saldo positivo de 30. Enfrenta o Hoffenheim, que vem na sexta colocação em 28 jogos disputados, com 44 pontos conquistados, 50 gols marcados, 42 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do RB Leipzig, quarto colocado em 14 jogos disputados, com 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 35 gols marcados, 15 gols sofridos, ou seja, 29 pontos conquistados. E a equipe do Hoffenheim, atuando fora de casa, sétimo colocado no ranking, em 14 jogos disputados, com 5 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, 21 gols marcados, 26 gols sofridos, tem um saldo negativo de menos 5, 17 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols, nos últimos 10 menos que 5 cartões, em 5 de 6 menos que 11 escanteios para ambas as equipes. Em duelos individuais, o Leipzig vem a 11 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu ambos marca, em 6 de 7 menos que 5 cartões, em 6 de 8 menos que 11 escanteio. O Hoffenheim vem a 3 jogos sem vitórias, a 3 jogos sofrendo gol, em 4 de 5 saiu mais que 4.5 cartões. E o Hoffenheim venceu o último confronto pelo placar de 2-0. Ou seja, 2 confrontos que a equipe do Leipzig não vence o Hoffenheim. Acredito que é o momento. O Leipzig, atuando em casa, é uma boa equipe. Quarto colocado no ranking. Meteu uma sapatada no Borussia Dortmund. Atuando fora de casa. No último confronto, empatou com o Atalanta pela Liga Europa. Então, é um grande jogo. Não tenho dúvida disso. Para essa partida, a equipe do Leipzig, conseguindo uma vitória, pode chegar aos 51 pontos, brigando aí pelo esse G4. Então, vamos estar pegando Leipzig para vencer, ou ambos marca, e a probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Itália Série A. O jogo do Sassuolo versus Atalanta, o início às 10 da manhã. Na classificação, a equipe do Sassuolo vem atualmente na 10ª colocação, em 31 jogos disputados, com 43 pontos conquistados, 56 gols marcados, 51 gols sofridos. Tem um saldo bom aí, a equipe do Sassuolo, apesar que sofreu muitos gols, tem um saldo razoável. A equipe do Atalanta, sétimo colocado em 30 jogos disputados, com 51 pontos conquistados, 52 gols marcados, 34 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Sassuolo, em 15 jogos disputados, 12º colocado, com 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, 23 gols marcados, 23 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Atalanta é o terceiro colocado no ranking, em 15 jogos disputados, com 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 27 gols marcados, 13 gols sofridos, 33 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 9 de 10 saiu mais que 2.5 gols, nos últimos 7 ambos marcam, em 4 de 5 menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O Sassuolo sofreu gol nos últimos 15 jogos, o Atalanta vem a 16 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 7, nos últimos 5 venceu o primeiro tempo e também foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, a equipe do Sassuolo sofreu gol nos últimos 5 jogos, saiu mais que 2.5 gol e ambos marcam. O Atalanta em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 menos que 5 cartões, em 8 de 10 menos que 11 escanteio. O último confronto deu Atalanta 2-1. O Atalanta vai dificultar a vida do Sassuolo, não tenho dúvida disso. A Atalanta atualmente tem aí 51 gols marcados, está na briga por esse G4 atualmente. Está a 1 ponto de entrar no G6, 1 ponto de entrar no G6, então tem grande possibilidade da equipe da Atalanta surpreender a equipe do Sassuolo, que tem um ataque melhor que a equipe do Atalanta, marcou 56 gols na competição, mas tem uma defesa muito vazada.
Para essa partida são equipes muito parelha tecnicamente, então vamos estar pegando aí um jogo para ambas as equipes marcam ou fora com empate e a probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para o jogo do Genoa versus a equipe do Lazio, com início às 7h30. A equipe do Genoa vem na parte inferior da tabela, atualmente é o 18º colocado em 31 jogos disputados, com 22 pontos conquistados, 23 gols marcados, 48 gols sofridos. Enfrenta a equipe da Lazio, que vem na 6ª colocação em 31 jogos disputados, com 52 pontos conquistados, 60 gols marcados, 46 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Genoa vem aí na 18ª colocação, em 15 jogos disputados com apenas uma vitória, 8 empates e 6 derrotas, 10 gols marcados, 19 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a Lazio, nono colocado no ranking, em 16 jogos disputados, com 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, 25 gols marcados, 27 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 9 de 10, saiu mais que 2.5 gols e ambos marcam, em 5 de 9, menos que 5 cartões. O Genoa sofreu gol nos últimos 12 confrontos, a Lazio vem a 5 confrontos sem derrotas, a 4 sofrendo gol. Nos últimos 7 venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, a equipe do Genoa é uma equipe que nos últimos 9 jogos saiu menos que 3 gols, em 7 de 9 mais que 4.5 cartões, em 4 de 5 menos que 11 escanteio. A Lazio, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 2.5 gols, em 6 de 8 saiu mais que 4.5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias da Lazio, 4-3 e 3-1. É só jogaço para gols quando essas equipes costumam se enfrentarem. Então, para essa partida, podemos pegar um fora com empate, excepcional. E na linha de gols, podemos pegar ambas as equipes marcam ou mais de 2.5 gols. Probabilidade 3-2 fora. Continuando, vamos agora para o jogo ainda pelo campeonato italiano, jogo do Torino versus Milan, com início às 15h45. A equipe do Torino, 11º colocado em 30 jogos disputados, com 38 pontos conquistados, 35 gols marcados, 30 gols sofridos, enfrenta o Milan, que é o atual líder, em 31 jogos disputados, com 67 pontos conquistados, 56 gols marcados, 29 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Torino, nono colocado em 15 jogos disputados, com 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 27 gols marcados, 16 gols sofridos, 25 pontos conquistados. A equipe do Milan, atuando fora de casa, segundo colocado em 15 jogos disputados, com 11 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 33 gols marcados, 17 gols sofridos, 36 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 9 de 10 mais que 4.5 cartões, em 5 de 7 menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O Milan vem de 6 vitórias nesse confronto, a 5 jogos sem sofrer gol, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar gols. Em duelos individuais, a equipe do Torino vem a 5 jogos saindo mais que 4.5 cartões, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. O Milan vem a 11 jogos sem derrotas, ou seja, 11 jogos de invencibilidade, a 5 jogos sem sofrer gols, a 6 jogos saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 menos que 5 cartões, e em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar gols. Ou seja, na classificação o Milan é o atual líder, quer continuar na liderança, está a 1 ponto de vantagem do Napoli, que enfrenta a equipe da Fiorentina. Então, para essa partida, vamos estar pegando Milan com empate, probabilidade 1-0 fora. O último confronto entre eles, o Milan venceu por um placar de 7-0. 7-0 para o Milan fora de casa, e em casa venceu de 1-0. Então, tem qualidade a equipe do Milan para surpreender a equipe do Torino. Vamos agora para a França Liga 1, o jogo do Olympique de Marseille versus Montpellier, com início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Olympique de Marseille, segundo colocado em 30 jogos disputados, com 56 pontos conquistados, 49 gols marcados, 29 gols sofridos, enfrenta o Montpellier na 11ª colocação em 30 jogos disputados, com 41 pontos conquistados, 44 gols marcados, 42 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Marseille vem na 11ª colocação em 15 jogos disputados, com 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 24 gols marcados, 17 gols sofridos, 23 pontos conquistados.
Atuando fora de casa, o Montpellier na 14ª colocação, com 5 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, 29 gols marcados, 22 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, nos últimos 5 saiu ambos marcam em 6 de 8, menos que 5 cartões. O Olympique de Marseille vem a 6 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 5, e a equipe do Montpellier sofreu gol nos últimos 6. Em duelos individuais, a equipe do Olympique de Marseille vem de 6 vitórias consecutivas, a 8 jogos sofrendo gol, a 6 jogos saiu ambos marcam e mais que 2.5 gol, em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões, e a equipe do Montpellier em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols, e em 6 de 7 mais que 4.5 cartões. O último confronto foi 1-1 em casa, o Montpellier empatou com a equipe do Marseille. Para essa partida vamos estar acreditando aí numa equipe que está com a série de invencibilidade, casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Continuando, vamos agora para Portugal, Primeira Liga. O jogo do Vitória vs FC Porto com início às 14 horas. A equipe do Vitória vem na 6ª colocação em 28 jogos disputados, com 39 pontos conquistados, 38 gols marcados, 37 gols sofridos. Pega a equipe do Porto, que vem na liderança em 28 jogos disputados, com 76 pontos conquistados, 71 gols marcados, 19 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Vitória, quinto colocado no ranking, em 13 jogos disputados com 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 24 gols marcados, 18 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Porto, 14 jogos disputados, primeiro colocado com 12 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 34 gols marcados, 10 gols sofridos, 38 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu ambos marcas, em 5 de 6 mais que 2.5 gols para ambas as equipes. O Vitória sofreu gol nos últimos 6 confrontos, o Porto vem de 6 vitórias nesse confronto e a 7 jogos sem derrotas. Em duelos individuais, a equipe do Vitória em 9 de 10 saiu mais que 4.5 cartões e em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. O FC Porto vem a 4 jogos sem derrotas, em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões, em 6 de 7 menos que 11 escanteio. O último confronto do FC Porto nos últimos 4 confrontos. Para essa partida, o Porto precisa vencer, está atualmente aí 6 pontos diante do Sport de Portugal, então vamos estar pegando vitória do Porto, probabilidade 2-0 fora. Continuando os nossos prognósticos de jogos, vamos para o Brasileirão Série A, primeira rodada para essas equipes, rodada iniciou ontem, sabadão. Vamos para a primeira rodada entre Coritiba versus Goiás, com início às 11 da manhã. Na classificação, não temos muito o que mostrar, mas em duelos individuais e nos últimos confrontos, vamos focar. Nos últimos confrontos, em 4 de 5 saiu ambos marcas, nos últimos 8, mais que 4.5 cartões para ambas as equipes. A equipe do Coritiba sofreu gol nos últimos 4, o Goiás vem a 4 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 7. Ambas as equipes, 5 dos últimos 7 jogos, foram a primeira equipe a marcar. A equipe do Coritiba vem a 8 jogos sem derrotas, a 4 jogos sofreu gol, em 4 de 5 saiu mais que 2.5 gol e ambos marcam. O Goiás vem a 3 jogos sem derrotas e sofreu gol nos últimos 3 jogos. O último confronto deu Goiás 2-1, é um jogo bastante técnico, claramente, apesar que está pagando uma boa odd a equipe do Goiás. Retornarei com essa dica no decorrer do vídeo, mas a princípio vamos estar pegando um mais de 1.5 gol ou ambos marcam e a probabilidade 1-1 jogo. Atlético Mineiro versus Internacional, com início às 16 horas. A equipe do Atlético e a Internacional sofreram gol aí a jogos quando se enfrentaram, mas nos últimos confrontos, em 4 de 5 saiu mais que 4.5 cartões. O Galo vem a 3 confrontos sem derrotas diante do Inter e o Inter sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, o Galo vem numa incrível 11 vitórias consecutivas, a 6 jogos foi a primeira equipe a marcar, a 5 venceu o primeiro tempo, o Internacional em 5 dos últimos 6, nos últimos 7 saiu menos que 3 gols e também menos que 11 escanteio. Nos últimos 5 saiu mais 4.5 cartões, último confronto 1-0 Galo. Para essa partida vamos estar iniciando aí bem a equipe do Galo com certeza, casa vence, probabilidade 2-0 casa.
Vamos pegar agora o nosso último prognóstico do Brasileiro Série C, também primeira rodada, entre Altos versus Botafogo de São Paulo, com início às 18 horas. Nos últimos confrontos entre essas equipes não temos, mas o Altos vem a 7 jogos, saindo menos que 5 cartões em seus jogos. O Botafogo, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a sofrer, saiu menos que 11 escanteio e mais que 2,5 gol. Vamos estar pegando Altos com empate e a probabilidade 2-0 casa. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos. Vamos disponibilizar uma dica bônus para vocês, com certeza. Tem boas dicas aqui para estar deixando. E a primeira dica bônus será no Brasileirão Série A, o jogo do Goiás versus Coritiba. Vamos estar deixando aí esse Goiás com empate ao intervalo como uma dica bônus de mínimo possível zebra. Outras boas opções vão fluir agora. Bom, pelo campeonato norueguês também tem outras opções lá contra a equipe do Bodo, apesar que o Bodo é uma boa equipe, mas acredito que vai tropeçar nesta rodada. Bom, tem esse jogo aqui do Napoli versus Fiorentina, é um jogo que pode acontecer uma zebrinha sim, a equipe da Fiorentina sempre dificultando essa equipe do Napoli quando costuma se enfrentar. O Napoli, segundo colocado com 66 pontos, 56 gols marcados, 23 gols sofridos, e enfrenta a equipe do Fiorentina, que tem um bom ataque ofensivo, 49 gols marcados, 50 pontos conquistados na 8ª colocação. Então não temos muito o que falar para essa partida. Pode acontecer uma zebrinha sim nessa partida. Tanto é que o último confronto foi 5-2 para a equipe da Fiorentina. Então vamos estar pegando também essa dica bônus. Fiorentina com empate, fica a critério de cada um. E como eu mencionei para vocês, tem lá na Noruega esse jogo aqui do Sandefjord versus a equipe do Bodo Glimt, o início às 13 horas. É possível acontecer uma zebrinha aqui, um caso com empate nesse jogo aí ao intervalo. Então é isso, vamos agora para o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para este domingo de Clash Bet. Vai ser uma dupla muito bem elaborada. Vitória da equipe do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e vitória da equipe do FC Porto pelo Campeonato de Portugal. Um odd de 2,9. Fizemos uma simulação com 100 com retornos potenciais de 209. A princípio é o nosso bilhete green, uma dupla aí para a tropa Clash Bet. Então partiu, tropa!